Dos oceanos às florestas exuberantes, a Terra tem sido lar de algumas das maiores e mais impressionantes criaturas da história da vida. Alguns desses animais são tão massivos que é difícil até imaginar o tamanho deles, desde herbívoros imponentes até predadores ferozes. Essas criaturas gigantescas deixaram uma marca indelével no planeta. Neste vídeo, daremos uma olhada em alguns dos maiores animais que já viveram na Terra e o que é o maior hoje, desde os maiores dinossauros saurópodes até as gigantescas criaturas que vagavam pelos oceanos. Prepare-se para se surpreender com o tamanho impressionante que essas magníficas criaturas possuíam. O Argentinosaurus é um dinossauro herbívoro massivo que viveu durante o final do período Cretáceo, aproximadamente 90 milhões de anos atrás, na atual Argentina. É conhecido por ser um dos maiores animais terrestres que já viveram no planeta, com estimativas sugerindo que poderia ter atingido comprimentos de até 30 metros e pesado até 100 toneladas. Seu pescoço longo representava cerca de metade de seu comprimento total e tinha uma cabeça relativamente pequena, com um cérebro do tamanho de uma bola de beisebol. Os ossos do Argentinosaurus estão entre os maiores já descobertos, com fêmures medindo mais de 2 metros de comprimento. Era tão grande que provavelmente tinha que consumir grandes quantidades de vegetação apenas para se sustentar, e tinha que comer até meia tonelada de comida por dia. Provavelmente enfrentou poucos predadores devido ao seu tamanho e força, mas o Argentinosaurus não foi o único dinossauro grande vagando pelo planeta. O Spinosaurus é um gênero de dinossauro terópode que também viveu durante o final do período Cretáceo, cerca de 100 a 95 milhões de anos atrás. É conhecido por sua distintiva estrutura semelhante a uma vela em suas costas, formada por espinhas alongadas das vértebras. Os primeiros fósseis do Spinosaurus foram descobertos no Egito no início do século XX, mas foram destruídos durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, novos fósseis foram descobertos nos últimos anos, fornecendo mais informações sobre esse dinossauro único e intimidador. Acontece que o Spinosaurus não caçava apenas em terra e acredita-se que tenha sido um dinossauro semiaquático, passando uma quantidade significativa de tempo na água e ao redor dela. Suas adaptações para nadar incluíam um focinho longo e estreito, que pode ter sido usado para pegar peixes, e patas V capazes de impulsionar o grande e assustador dinossauro com dentes afiados pela água com facilidade. No entanto, ainda não se sabe o quão rápido um Spinosaurus nadava e se passava todo ou apenas parte do tempo na água. O Spinosaurus foi um dos maiores dinossauros carnívoros conhecidos, com algumas estimativas colocando-o com mais de 15 metros de comprimento e pesando 8 toneladas métricas. Provavelmente é seguro dizer que este dinossauro era assustador em qualquer tamanho e velocidade. Mas os dinossauros não foram os únicos animais enormes a viver na Terra. O Chastasaurus é um réptil marinho pré-histórico que viveu durante o final do período Triássico, cerca de 210 a 215 milhões de anos atrás. É considerado um dos maiores répteis marinhos conhecidos a existir no planeta, com alguns Chastasaurus atingindo comprimentos de até 20 metros. Seu tamanho é comparável ao de uma baleia azul moderna, tornando-o uma das maiores criaturas a já terem vivido nos oceanos. O Chastasaurus era um nadador altamente adaptado, com um corpo alongado e membros em forma de pás, sugerindo que era capaz de nadar de forma eficiente e sustentada. Sua grande cauda com uma forma peculiar provavelmente era usada para propulsão, semelhante à de um golfinho moderno. O Chastasaurus era carnívoro e provavelmente se alimentava de outros répteis marinhos e peixes grandes. Seu focinho alongado, cheio de dentes afiados, sugere que era um predador especializado. Mas havia outros predadores especializados que tomariam seu lugar milhões de anos depois, espreitando nas profundezas, sempre caçando e procurando por sua próxima refeição. O famoso Megalodon, também conhecido como tubarão megatorto, é um dos tubarões pré-históricos mais conhecidos que já existiu. Este enorme tubarão viveu durante os períodos Mioceno e Plioceno, aproximadamente entre 23 e 3,6 milhões de anos atrás, e foi um dos maiores predadores a nadar nos oceanos. O tamanho do Megalodon é a característica mais impressionante desta espécie.
Os maiores espécimes de megalodon encontrados podem ter atingido comprimentos de cerca de 18 metros e pesado até 60 toneladas. Para colocar isso em perspectiva, o maior tubarão branco conhecido, que é um parente próximo do megalodon, atinge no máximo cerca de 6 metros de comprimento e pesa apenas 2,5 toneladas. Uma das razões para o tamanho massivo do megalodon era a sua dieta. Os cientistas acreditam que esses tubarões se alimentavam de uma variedade de grandes mamíferos marinhos, incluindo baleias. A força de mordida do megalodon foi estimada em entre 10 e 18 toneladas de pressão, o que é mais de 10 vezes a força de mordida do maior tubarão branco registrado. Isso permitia que o megalodon mordesse facilmente a grossa camada de gordura de sua presa. No entanto, apesar de seu tamanho e impressionante força, o megalodon foi extinto cerca de 3,6 milhões de anos atrás. No entanto, a causa exata de sua extinção ainda é debatida hoje em dia. Algumas teorias sugerem que a extinção do megalodon se deveu a uma diminuição na disponibilidade de sua presa ou competição com outros predadores. É possível que uma das criaturas que provavelmente tomou seu lugar como principal predador dos oceanos tenha sido um gigante conhecido como Leviathan. Esse enorme cetáceo pré-histórico viveu aproximadamente de 12 a 13 milhões de anos atrás, durante o Mioceno, e foi um dos maiores predadores de baleias a terem existido. Estima-se que ele pudesse crescer até 17 a 18 metros de comprimento e pesar até 50 a 60 toneladas. O Leviathan tinha mandíbulas grandes e robustas com dentes que podiam crescer até 36 centímetros de comprimento, tornando-os alguns dos maiores dentes de qualquer animal carnívoro conhecido. Esses dentes eram em forma de lâminas serrilhados, o que seria adequado para rasgar a carne da presa. Com base na estrutura de seus dentes, acredita-se que o Leviathan se alimentasse principalmente de grandes animais marinhos, como baleias, focas e outros golfinhos. Dado seu tamanho e natureza predatória, é possível que o Leviathan tenha atacado e até mesmo matado e comido um megalodon. No entanto, é importante observar que não há evidências diretas de tal interação, uma vez que ambas as espécies viveram milhões de anos em épocas diferentes e em ambientes marinhos diferentes. Quando se trata de enormes animais terrestres, não muitos sabem sobre este próximo. Paraceratherium era um animal intimidante para se estar perto, independentemente de ser herbívoro ou não. Eles eram mamíferos semelhantes a rinocerontes, mas sem chifres, que viveram durante o Oligoceno e Mioceno, aproximadamente de 34 a 23 milhões de anos atrás. É definitivamente um dos maiores animais terrestres que já existiram, com um peso estimado de até 18 toneladas métricas, quase tanto quanto 3 ou 4 elefantes africanos adultos e uma altura de mais de 5,5 metros no ombro. O Paraceratherium tinha um pescoço longo e flexível e uma cabeça pequena em proporção ao seu corpo massivo. Acredita-se que tenha sido um herbívoro, alimentando-se de folhas e outras vegetações. Tinha 4 pernas grandes, cada uma com 3 dedos, adaptados para suportar seu peso e permitir que se movesse por vastas áreas. Mas esse não era o único gigante animal terrestre que percorria a Terra na época. Havia outros 3 animais gigantes vagando pela América do Norte por volta de 23 a 20 milhões de anos atrás. O Deodon era um dos maiores entelodontes, um grupo de mamíferos semelhantes a porcos que percorriam a América do Norte e a Eurásia durante os períodos do Oligoceno e Mioceno. Eles tinham mais de 2 metros de altura no ombro e pesavam até 498 kg. O Deodon era um onívoro que comia quase qualquer coisa que conseguisse pegar ou encontrar, incluindo pequenos mamíferos, répteis, pássaros e carniça. Tinha uma mordida poderosa e dentes afiados que podiam quebrar ossos. Mas o terrível Deodon foi extinto durante o final do Mioceno, cerca de 5 milhões de anos atrás, possivelmente devido à competição com outros carnívoros ou mudanças climáticas além dos mamíferos. Havia répteis gigantes rastejando por aí que você provavelmente não gostaria de encontrar, como este próximo monstro. Megalania, também conhecido como gigante Ripper Lizard, foi um predador pré-histórico que viveu na Austrália durante o período Pleistoceno. Era um lagarto massivo estimado em até 6 metros de comprimento e pesando até 680 kg,
tornando-se um dos maiores lagartos que já existiram. Uma das coisas mais interessantes sobre o Megalania é que ele era capaz de escalar árvores, o que é surpreendente dado seu tamanho grande e corpo pesado. Acredita-se que o Megalania usasse suas garras fortes para subir em árvores em busca de presas ou para escapar de predadores. Outra coisa interessante é que o Megalania foi extinto cerca de 50 mil anos atrás, o que significa que é muito possível que os humanos tenham sido caçados por ele ou tenham sido seus caçadores. Até agora, cobrimos alguns dos maiores animais que agora estão extintos. Mas quais são os maiores animais do planeta hoje? Baleias. Se você respondeu baleias, então você estaria correto e ganharia uma estrela dourada brilhante. Quando se trata de baleias com dentes, as baleias cachalote são as maiores e podem crescer até 18 metros de comprimento e pesar mais de 60 toneladas. As baleias cachalote são conhecidas por sua notável capacidade de mergulhar a profundidades incríveis de até 3.000 metros e permanecer submersas por mais de 1 hora, tornando-as um dos mamíferos de mergulho mais profundos do mundo. As baleias cachalote são predadoras de topo e se alimentam principalmente de lulas, mas também comem peixes e outros animais marinhos. Elas também são conhecidas por sua capacidade de usar ecolocalização para localizar presas nas profundezas do oceano. Agora, isso parece enorme, mas há um animal muito maior, e seu tamanho imenso e habilidades impressionantes simplesmente vão te surpreender. As baleias azuis são os maiores animais que já viveram na Terra. Elas podem crescer até 30,5 metros de comprimento e pesar até 200 toneladas, o que as torna muito maiores do que qualquer dinossauro que já tenha existido. As baleias azuis têm um coração do tamanho de um carro pequeno, pesando até 680 kg. O coração de uma baleia azul bate apenas 5 a 6 vezes por minuto, mas bombeia mais de 10.000 litros de sangue a cada batimento. Seu padrão de pele azul acinzentado na verdade é composto por milhões de organismos microscópicos chamados de atomáceas. E aqui está algo mais notável. Você sabia que as baleias azuis produzem alguns dos sons mais altos do reino animal, com seus chamados atingindo até 188 decibéis, mais alto do que um motor a jato? Elas também têm uma expectativa de vida de cerca de 80 a 90 anos, colocando-as como os mamíferos mais longevos da Terra. Infelizmente, apesar de serem os maiores animais do planeta, as baleias azuis também estão entre as espécies mais ameaçadas, com apenas cerca de 10.000 indivíduos restantes na natureza. E isso conclui nosso vídeo sobre os maiores animais. Esperamos que tenha gostado de aprender sobre essas criaturas incríveis e seus tamanhos impressionantes. Se achou este vídeo informativo e divertido, nos avise com um polegar para cima. E continue sintonizado aqui, inscrevendo-se em nosso canal para mais conteúdo fascinante sobre o planeta Terra, o universo e tudo que há no cosmos. Obrigado por assistir.